Olá, pessoas! Vocês estão ouvindo o Do The Math? Eu sou Marcel Giraldini, Fabiana Amaral. Hoje nós vamos falar sobre transformação digital, mas de uma forma diferente. Bem com o pé no chão. Bem dando passo seguro e não tentando, sabe, fazer o impossível? Mas fazer o impossível direito e dando resultado. Esse é o foco do papo de hoje. Maravilhoso, e eu estou bem animada, e para isso a gente está aqui com o Pablo D'Amico, IT Leader da Bayer. Pablo, é um prazer te receber aqui no Duda Math. O prazer é meu, Marcel, Fabiana. Prazer de estar aqui. Bom, muito animado dessa conversa hoje aqui com vocês. Muito bom. Pablo, a gente sabe que a Bayer é uma empresa enorme, muito admirada e dispensaria explicações, né? Mas a gente gosta de sempre deixar todo mundo que nos ouve na mesma página. Quem é a Bayer, para quem nos ouve? Bom, a Avaya é uma empresa que já tem mais de 125 anos no mercado, aqui no Brasil, que é uma empresa que tem uma coisa muito particular para quem trabalha dentro, que é uma empresa que tem, na mesma empresa são muitos negócios diferentes, sim? Uma pessoa que trabalha na Bayer tem que saber um pouco da indústria farmacêutica, tem que saber de agro, que são coisas totalmente diferentes, indústrias totalmente diferentes. E também temos nossa área de consumo massivo também, sim? Então, faz a Bayer uma empresa muito abarcativa e muito particular, que também tem presença na América Latina, toda na Europa, já com uma estampa muito importante e conhecida que é esse Bayer é bom. Sim, Eu ia sim. falar isso. Eu acho que é um dos slogans mais famosos da Bayer, esse é. Se alguém da geração Z não entendeu, vai para o Google, né, pelo amor de Deus. Pablo, quando a gente alinhou o papo para conversar, eu abri teu LinkedIn, olhei teu histórico só na Bayer. Cara, como é que foi essa tua jornada para ascender a CIO global do corporativo? Porque, tem uma eu acho que só o teu caminho dessas diferentes, desafios que você pegou, entregou e executou já mostram para a gente um pouco de como é que é fazer transformação numa empresa deste tamanho e como é que você aprendeu nesse tempo a tomar essas decisões. Se você puder repetir um pouquinho esse papo de como é que é a tua carreira, já ia ajudar a gente bastante para introduzir essa conversa. Sem dúvida, sim. Só para lembrar que quando eu comecei na Vai, é uma empresa totalmente diferente, né? Então, eu comecei na Vai, não foi meu primeiro trabalho, eu já tinha outros trabalhos, mas quando comecei na Vai, gostei muito de uma empresa muito familiar, que as pessoas são muito perto de você, uma empresa muito focada nas pessoas, sim? E isso fez que eu passe muito tempo gostando de ficar aí. Também uma empresa que dá muitas oportunidades para as pessoas. Se você decide ter uma carreira lá dentro, é muito legal porque sempre aparecem coisas novas. A empresa está em uma fase também agora de muita mudança o tempo todo, como todo o mercado, e dá muitas oportunidades para a pessoa. Então chega um momento que fica até difícil sair. Eu já tentei sair muitas vezes para outras oportunidades, mas sempre fiz uma análise e sempre, nas últimas decisões, eu sempre preferi ficar na Bayer que ir para outra oportunidade. Mas eu acho que isso que as pessoas gostam muito, não? Da filosofia de família, perto das pessoas e como empresa dá muitas oportunidades. E você liderava já tecnologia, mas em áreas regionais, e agora você tem um, um espectro mais amplo. O que você entende que foram as principais mudanças para liderar agora de forma mais global? Bom, quando eu cheguei na Bayer como desenvolvedor, sim, programador, depois foi avançando naquele momento era uma estrutura muito orientada a país, sim? Cada país tinha uma organização muito grande, com muitas pessoas. Depois essas organizações foram virando mais regionais e mais globais, sim? Eu fui passando pelas diferentes jornadas. Então eu liderei a área de TI da Argentina e Cono Sur, que a gente chama de Argentina, Paraguai, Uruguai, Bolívia e Chile, até 2020. Aí eu fui parte de uma grande transformação que a empresa fez, levando muitas operações que a gente tinha dentro de casa para fora de casa com outsourcing. E aí também veio a mudança a eliminação das áreas locais. Virou para uma área LATAM,
no meu caso, que era regional. Sim? Então, eu vim para o Brasil, e agora, depois também de 5 anos ficando aqui no Brasil, estou na liderança de uma posição global, né? A grande diferença é quando você fica em um país, uma região, você como que tem que ficar pendente de muitos temas, muitos, da operação, das aplicações, da infraestrutura, do serviço técnico, etc. Quando você vai para uma área global, você talvez fica focado em menos quantidade de coisas, mas essas coisas têm um impacto muito maior. Sim? É uma coisa muito interessante para experimentar, né? Quando o que você está falando é que na hora que você está numa visão localizada, seja numa região, ou seja um país, o que você consegue ficar com mais temas paralelos, porque você vai olhando a operação em si, aquele projeto e tudo mais. Conforme tu vai olhando o todo, o teu escopo em tese, ele vai reduzir. Mas o impacto de qualquer coisa, a quantidade de variáveis que você tem que levar em consideração por causa do impacto de qualquer coisa, ela é muito maior. Exato. As decisões que você começa a fazer são muito maiores. Por exemplo, quando eu ficava na vaga Argentina ou Latinoamérica, eu podia estar um dia e participava de reuniões ou comitês de 7 coisas diferentes. Uma pode focar de aplicações, mudança de infraestrutura, cloud, não sei, um comitê com business, uma visita a uma fábrica, eram como muitas coisas no mesmo dia. Agora, uma vaga global, você talvez participa de 2, 3 grandes projetos ou programas, onde você faz decisões que impactam todo mundo, mas sua agenda sempre são 2, 3 temas, sim? Então, sim, concretamente, sim, é assim. Então, você tem que ter essa adaptabilidade de ou focar muitos temas ou menos de mais impacto. Então, isso faz também muito interessante a mudança. Pablo, numa organização do porte da Bayer, e você mencionou mais de 120 anos, né? E você está liderando a área de tecnologia de forma global, e você mencionou agora, né? Antes você poderia ter várias agendas, vários temas, por exemplo, cloud e também a área de business. Como que você faz para garantir agora nessa visão global que tecnologia e business caminhem juntos, ou eles já são totalmente conectados? 2025, eu diria que não tem business sem tecnologia. Agora, se a pergunta é como você se conecta com as pessoas do business para acompanhar eles para as mudanças, a inovação, a transformação digital, eu diria que essa é outra pergunta interessante, porque aí está o desafio de como você conecta com essas pessoas. Você não esqueça que IT, para muitas empresas, sempre foi percebido como uma empresa de uma área de suporte só. Então, as áreas faziam grandes ideias, grandes projetos e depois, no final, chamavam IT. Preciso que você coloque um computador aqui. Então, isso mudou totalmente agora. Sim. Agora, a Bayer já tem tempo que tem os comitês de negócios e a IT já faz mais de 5, 7 anos que já tem uma cadeira nos comitês de negócio. Ou seja, a liderança de, já seja Argentina, Brasil, o mundo inteiro, tem uma pessoa de TI sentada na mesma mesa com o líder da operação do negócio e o líder estratégico do negócio, o líder comercial. Então, aí faz que você faz o tempo todo conexão e você tem opinião e uma palavra autorizada no momento de fazer as grandes decisões. Então, você tem alguém hoje do teu time global, o teu time de tecnologia, que vai entrar numa cadeira, se existir um comitê da área de negócio, seja venda, seja logística, vai ter alguém de tecnologia que vai entender um pouco desse negócio para ajudar a dar apoio a essa decisão na tua visão. E por outro lado, eu também imagino que eles devam, como estão perto lá, eles conseguem te munir de informação local do negócio para na hora daquela decisão que você disse que ela tem um impacto maior, tu conseguir ter uma maior visão desse impacto maior. É por aí? Exatamente. Cada país, cada região tem o que a gente chama um leadership team, sim? Que tem o líder financeiro, o líder comercial, o líder da operação, o líder do mercado, do marketing, etc., do país.
e a IT fica também aí. Então, você pode levar propostas ou também receber consultas ou participar da jornada de transformação na mesma. Você não é mais percebido como uma pessoa que depois da decisão dessa liderança, você é chamado logo para ajudar nessa implementação. Não. Agora a gente claramente fica na mesma reunião, no mesmo time, vamos falar assim. Sabe o que eu acho legal? No episódio da semana passada, a gente estava conversando com a Camila da Genial, e ela trouxe a visão de que ela, quando entrou no marketing e que ela tinha que fazer uma operação de growth e tudo mais, o que ela fez? Trouxe tecnologia para sentar com ela. E aí agora a gente está falando com tecnologia, ele deu exemplo, o time de negócio, uma área de venda, tudo mais. Então, tecnologia tem que estar lá. Cada vez mais me parece que algo que era um tabu, que eram essas áreas sentarem juntas para tomarem decisões, isso já está virando natural, vamos dizer assim. Como o Pablo mencionou agora, né, é tecnologia como protagonista no crescimento e nos atingimentos das áreas de negócio, não mais como um suporte. Pablo, quando a gente fez o alinhamento, você comentou você fez um comentário, né, de que às vezes algumas empresas elas querem dar um salto tecnológico, de repente só preocupado com a tecnologia em si, e não necessariamente resolvendo problemas para garantir uma fundação, digamos, para que isso aconteça. Resolver o básico. Resolver o básico, Você pode contar algum exemplo? Exatamente. Eu acho que eu sou uma pessoa de tecnologia há muito tempo, também fiquei muito tempo na universidade dando aulas, etc. E sempre eu falava, você pode saber muito de uma tecnologia nova, inovadora, pode saber muito de uma coisa, mas se você não sabe como essa tecnologia ou essa coisa consiga ajudar no negócio, não tem sentido nenhum, né, para uma empresa que a ideia é fazer lucro. Então, aí eu acho que a principal pergunta que a gente tem que se fazer o tempo todo é qual o problema que você quer resolver, sim? Qual o problema que você está tentando resolver? Porque não sempre vai ser uma coisa assim como muito charmosa ou que vai resolver seu problema. Isso não tem nada ruim. Talvez não tem muito ruído. Se você vai publicar que você resolveu uma coisa fazendo um programa, uma tecnologia antiga, não vai ser muito chamativo, mas você, dentro de casa, vai ser uma pessoa que resolveu um problema para ajudar uma problemática de negócio. E eu passei muitas vezes por isso que você falava, eu vi muitas vezes nesses comitês que eu falava, as pessoas tentando criar soluções de digitalização, de vamos fazer isto, vamos jogar. E eu falava, a gente nem tem internet nessa fábrica para quase mandar e-mails, né? Então, se você quer pensar nesse tipo de iniciativa, a gente tem que começar na base. E aí na base vai precisar investimento, e aí donde eu falo sempre que primeiro tem que ter a base para a fundação para construir sobre, sim? E isso muitas vezes é esquecido. Sempre a gente vai diretamente no bonito, no que faz. Ah, vamos fazer inteligência artificial, papapá, mas você nem tem como sustentar essa inovação. Então, eu acho que aí onde as pessoas de TI têm que ficar o tempo todo monitorando quais são as coisas que a empresa está tentando ou está começando a falar, para você se antecipar e falar, olha, eu estou escutando muito isto. Olha, se queremos ir nesse caminho, a gente tem que também trabalhar nesse outro caminho que talvez é a parte que ninguém vê, a parte do back office, né? É um pouco o papel do CIO de fazer essa conexão e também trabalhar na parte que não tem muita visibilidade, sim? E acho que aí é o segredo um pouco da posição. Sabe que tem uma coisa que a gente encontra muito, Pablo, que é o pessoal de negócio não entendendo isso, e aí fica aquela percepção de que não vamos nem falar com tecnologia que eles vão falar não. E aí começa a proliferar, não sei se nem assim se fala essa palavra assim, não, proliferar Shadow IT por aí, né? Aí o cara do marketing monta um negocinho fora que contrata alguma numa nuvem, aí o outro da expedição faz um negócio, o financeiro tem mais, e depois isso fica pior, né, lá na frente, porque daí nada disso nunca se conversa, você perdeu o controle dos dados e tudo mais.
Só que, nitidamente, pela nossa conversa agora e o que a gente já tinha alinhado antes, você foi muito bem sucedido em conseguir alinhar que não é assim que faz. Vamos dar um passo atrás, resolver o básico, depois a gente dá esse passo para frente. Mas a gente não vê que é o natural que todos os times de tecnologia sejam tão bem sucedidos na hora de falar para o cara, calma, lá na frente vai ter um problema. O que tipo de dica ou que tipo de orientação você pode dar pro profissional de tecnologia que está nos ouvindo e que ele não está conseguindo frear essa ânsia da inovação pela inovação que aparece em algumas áreas de negócio? É boa pergunta. A primeira reflexão seria, se você tem muito shadow IT, é porque você não está fazendo bem as coisas. O shadow IT, por definição, é um IT que vai nascer quando você não resolve os problemas, né? Cria uma estrutura paralela para tentar resolver o que você não está conseguindo resolver corporativamente. Agora, essa pergunta que você faz é uma pergunta super difícil, porque quando tem uma nova tecnologia, no passado era data, eu lembro business intelligence, big data, agora está o tema a inteligência artificial generativa, os agentes de AI agora, etc. Há uma ansiedade muito grande de querer mostrar um projeto para se mostrar como inovador, sim? Mas eu acho que um pouco a função de TI é mostrar imediatamente quais são as coisas que a gente poderia resolver e como vai ser a governança, quais são as coisas, ou como um projeto de tecnologia deveria ser encaminhado para ajudar as áreas, mas não posicionando a área de tecnologia como uma área centralizadora, sino como uma área de enabling, ou seja, habilitador das pessoas. Querem fazer tudo isso? Façam. Eu crio a fundação, você façam. Sim? Eu dou liberdade para você fazer. Agora, depois as áreas precisam orçamento, precisam pessoas que conheçam as tecnologias, senão vão ser muitos casos que tudo vai ficar na nada, sim? Então, acho que uma parte de IT, de TI, é que você falava no começo agora. Quando você fala não se pode. Ninguém paga você para você falar não se pode. O segredo é você compreender que você é pago para falar como se pode fazer uma coisa, sim? Ou seja, se eu te pergunto, podemos fazer isto ou outro? Se eu falo, não se pode porque nossa normativa interna fala isto ou outro, ou temos uma política de segurança que não permite. O que hoje está acontecendo é que as pessoas estão esperando que você fale, ok, temos uma política X que não permite, deixe ver como podemos mudar essa política ou fazer essa política diferente para nos permitir avançar nesse caminho, sim? E aí é onde você vai começar a ser muito mais chamado para participar, porque você vai começar a abrir portas rapidamente que se você fecha imediatamente, ninguém vai te chamar mais. Vai chegar uma hora que eles não vão conseguir avançar mais. E já quando eles te chamem, já vai ser de um jeito diferente. Já vão te chamar porque você está bloqueando tudo, sim? Então, eu acho que o segredo hoje é: eu sei que está saindo a gente que é AI agora, eu sei que as pessoas vão querer começar a fazer isso, então como eu vou já colocar a área de TI para responder quando as pessoas falem? Ok, eu quero criar 30 agentes que faz... Consigo? Ok. E aí você já tem que começar do início, que ok, vamos poder sim, mas desse jeito, vamos criar essa política, vamos tentar ajudar, sempre tentando mostrar uma área de enabling, não de bloqueio, sim? É difícil o que eu falo e sei que parece muito teórico, mas é o segredo, né, da função. Mas eu acho que não é falar não pode, assim como se pode, eu acho que é um ponto muito importante. Tem muita gente que não, na hora de não estar pronto na política, né, o que você falou, de ver como é que muda a política. Eu vivi muito isso com cibersegurança, que sempre foi percebida como uma área só de bloqueio. E eu acho que hoje a área de cibersegurança tem uma área muito importante para habilitar negócios e fazer uma diferença, mas você precisa mudar esse mindset de se posicionar como uma área não.
Eu só cuido que ninguém entre no meu sistema. Ok, mas você não pode sair na rua e não cruzar a rua, sim, para não ter risco de ser atropelado. Você tem que ver como cruzar essa rua, sim? Só um segundo, Vai Fabi. lá. Gente, por favor, vai, deu. É impossível já não ter dado insight. Like. Vou pedir no meio hoje, mas vai acabar. Like, Isso aí, 5 tem estrelas no muita coisa. agregador de podcast, que hoje merece. Vai lá, Fabi, por Com favor. certeza. Pablo, a gente está falando de uma empresa que está presente em muitos países, aí a gente tem uma questão cultural, tem decisões que são globais e, ao mesmo tempo, também é importante que cada lugar tenha uma certa autonomia local. Como que você consegue equilibrar ou criar, quais são os trilhos para você conseguir medir? Porque eventualmente algum país ele pode ter alguma característica específica, você precisa de muita flexibilização, como que isso funciona? Bom, isso foi uma das grandes discussões dos últimos 10 anos, quando a gente sempre falava que precisamos mais, times globais ou times locais? E o que a gente descobriu que talvez precisa times híbridos, sim? Ou seja, você pode fazer parte de um time global, mas você pode ficar em Brasil, por exemplo. Então, você faz parte de um... Antigamente era... Deixa eu te contar a diferença. Eu antigamente trabalhava em Brasil. Então, quando eu queria fazer... Vamos supor, eu tinha uma demanda X. Eu queria fazer uma mudança na internet, qualquer coisa, né? Eu o que precisava fazer? Ok, eu alinhava com o meu time e depois precisava alinhar minimamente com os times globais de conectividade. E eu podia receber um sim ou um não, sim? Então aí já ficava como eu, um time de TI, tentando convencer outro time de TI, mas parecíamos dois equipos diferentes. A gente quebrou um pouco esse silo e agora é um único time, vamos falar global, que tem pessoas que ficam no país, como um local IT, mais um colocation. Mas tentamos de quebrar esse local IT ou global local, sim? Então, eu já faço parte desse time global, eu posso decidir por esse time global, eu não preciso mais contactar ninguém mais do time global, porque eu já sou do time global. Então, essa grande mudança que a gente está fazendo. E qual é o segredo? A Bayer tem um modelo hoje que tem times totalmente globalizados e nos principais mercados do mundo, os principais 10, 15 mercados do mundo, tem pessoas com cadeira no país. Não todo o país. Por exemplo, na América Latina temos pessoas Brasil, México, Argentina e temos uma pessoa na Colômbia e Costa Rica, que para Bahia são países que têm muita manufatura e centros de serviço compartilhado. Sim? Então, Argentina, México, Brasil fazem 80% do faturamento da região. Então, aí temos pessoas com cadeira pertencendo a esses equipes globais. Para quê? Para o que você falava. Aqui temos uma particularidade, já seja regulatória, legal, o mercado funciona desse jeito. Então, você precisa de uma pessoa ou precisa de um time nesse país para explicar como esse país funciona para operar. Antigamente, tínhamos um modelo muito, que uma área globalizada na Alemanha, por exemplo, criavam não sei, um SAP, por exemplo. Chegavam no país com um template e tentavam puxar esse template como seja em um país. E as pessoas falam, mas não é assim que funciona aqui. A gente vende de outro jeito. Ah, tem que adaptar o processo de venda. Não, a gente não pode adaptar o processo de venda para o SAP. Então, mas quem tem esse conhecimento tem que ser a pessoa do mercado que consiga ser um tradutor, consiga explicar. Então, a gente tem equipos globais com pessoas colocadas no país que fazem parte desse equipo global, não que tem que permissão mais esse time global, e dão esse efeito localização que o país precisa, mas não todo o país, são máximo 10, 15 mercados no mundo inteiro, sim, que tem esse, vamos falar, esse privilégio. E se você, por exemplo, tem cadeira na Argentina, também cuida de alguma particularidade do Uruguai, Paraguai, etc. Sim? Você ajuda mais ou menos o que a gente chama da sub-região. Esse é um modelo que a gente está hoje usando para
ter times globais, mas perto dos principais mercados, pelo menos. Vou tirar uma dúvida minha agora. A gente está expandindo na MEF para 8 países. Apesar de ser todo mundo na América Latina, a gente é muito diferente. Né? Então, assim, estamos falando México, Peru, Chile, Argentina, Uruguai, Brasil, já esqueci lugar, porque agora eu só falei 6, tá faltando 2, tá vendo? Colômbia, é verdade, Colômbia. Mas tem uma coisa que eu percebo muitas vezes, que é a parte não só dos processos. Os processos deixou muito claro, e eu gostei dessa tua visão de processo, mas tem o engajamento das pessoas mesmo, a parte cultural. Num time multicultural, hoje, como é que você faz para manter o engajamento? Eu estou usando muito futebol, mas isso acaba. Esse é um grande assunto. Ou seja, você falou de 8 países na América Latina, onde você por exemplo, já falou do México, que tem uma cultura totalmente diferente de um brasileiro. Então, a- geralmente as pessoas que moram no México são muito mais verticalistas que uma pessoa que mora na Argentina ou Brasil. Não respeitam tanto a autoridade, sim? Então, aí você tem que encontrar um jeito de conseguir incluir, dar as mesmas oportunidades, tentar trabalhar de uma forma colaborativa com pessoas que são totalmente diferentes. Então, para mim, o segredo é, do começo, trabalhar muito no assunto da diversidade, da inclusão, explicando para as pessoas que não todo mundo é igual, que uma brincadeira, uma coisa que parece uma brincadeira em um país pode ser uma ofensa em outro país, sim? E acho que muitas pessoas, muitas empresas estão começando a trabalhar muito nesse assunto da diversidade, inclusão e equidade, que às vezes pode ser ok, mas sim, precisa, porque você vai querer que essas pessoas trabalhem juntas, entreguem juntos e tenham diferentes ritmos de trabalho, diferentes horários também, têm diferentes maneiras de pensar, não porque elas queiram pensar de um jeito diferente, porque eles foram criadas de um jeito diferente, famílias diferentes, etc. Esse é um grande segredo e uma coisa que para mim tem que passar tempo e tem que saber que vai tomar um tempinho para conseguir alinhar isso. Mas são as coisas do triângulo, né? Quanto você mais tempo perde, ou passa, não perde, desculpe, passa na base, mais rápido vai subir. Mas tem muita diferença na América Latina e muito mais se você compara com regiões como Ásia. Se você coloca 10 brasileiros com 10 japoneses em uma reunião, os japoneses não vão falar nada. Porque eles têm uma cultura de respeito, de não falar muito. Então, aí o brasileiro, o argentino, o uruguaio vão falar o tempo todo, vão se impor talvez, mas não necessariamente o japonês aceita. Então, você tem que moderar isso para ver, mas vocês japoneses, que vocês estão achando disso? Isso não é muito fácil. Esse é o desafio das organizações multicultural, multipaís, que às vezes a gente tenta harmonizar tudo e não é fácil. Não é fácil. Sim? As pessoas não podem harmonizar. Pode harmonizar processos e às vezes nem tanto pode harmonizar tudo. A gente está falando de engajamento e agora indo para uma parte de dados que está totalmente conectada com tecnologia, como vocês estão evoluindo? Que até a gente fala aqui, né? A cultura de dados, ela não é algo que você faz e aí a partir daí você não precisa mais trabalhar nela, é algo contínuo. E olhando para uma empresa global, como vocês estão evoluindo nessa cultura mais data-driven? Bom, a primeira grande decisão foi ter times estrategicamente colocados em mercados estratégicos, especificamente de data, ¿sí? Com uma posição organizacional bem perto da decisão corporativa, ¿sí? Não como um time de suporte, não.
E temos pessoas no mundo inteiro trabalhando em dados. Nessas co-location que eu falei, sempre tem uma pessoa ou duas que trabalham em dados. E a Bayer já também está, já faz tempo que está trabalhando para ser uma empresa de fornecer dados, coletar dados, processar e fornecer dados para os agricultores. Não só para receber dados, também a gente tem plataformas, já vende plataformas de dados para nossos agricultores, para nossos médicos, pacientes também. Então, esse é um negócio que está bem avançado. Agora a gente está lançando novembro 2025 um time de aproximadamente 50 pessoas distribuídas no mundo inteiro só para trabalhar de temas de Agentic AI. Vai ter um time totalmente hands-on que vai estar tentando criar os agentes, outro time que vai estar focado na governança. Então, a Vai está em um momento que está criando estruturas, talvez por 2, 3 anos. ¿Sí? Depois, dissolve aí, já deixou aquele modelo corporativo do organograma eterno. Então, dados já é como uma fundação que já tem muito tempo e está funcionando muito bem. Agora, a inteligência artificial, já temos uma unidade corporativa com pessoas do mundo inteiro focada só nisso. Não é que eu faço 10 coisas e, além disso, eu trabalho um projeto de inteligência artificial. Só faz isso. Só fazem isso. Eram pessoas que estavam em outros trabalhos, infraestrutura, aplicações. Eles se hizo uma seleção dos melhores, ou quem tinha esse perfil, e colocaram 50 pessoas. Começa agora em novembro. Eu não posso falar muito do resultado porque está começando, mas a ideia é maravilhosa. E as pessoas estão super engajadas. Então, aí imagine uma pessoa que estava trabalhando na área X, agora trabalha em uma unidade global de inteligência artificial, onde você vai ter os treinamentos, as ferramentas. É um jeito bom de também motivar pessoas. Sim? Sem dúvida. Pablo, tu falou agora, a gente construímos, estamos olhando para estruturas que de repente vão sustentar os próximos 3 anos. É legal conseguir olhar para o futuro. Quando você olha para o que... E antes eu tinha falado a função do CIO hoje. Então deixa eu tirar o hoje dessa tua frase quando tu me respondeu sobre a função do CIO hoje. Quando tu olha para daqui 3, 5, não, 5 é muito, né? 3 anos para frente, ou para o futuro, o que você acha que vai ser que vai mudar mais na função do CIO? Uma boa pergunta. Acho que o CIO de aqui para frente tem que ser uma pessoa que tem que ter um perfil muito do business. Você não consegue mais ser CIO se você não compreende o negócio que você está, para a empresa que você está trabalhando. Não consegue mais ficar na sua cadeira, só cuidando um pouco da infraestrutura, do SAP, não consegue mais. Tem que estar o tempo todo vendo como você pode criar ou ajudar a empresa a criar uma vantagem competitiva com seus concorrentes, né? Essa é a verdade. Então, uma pessoa que está muito focada em pessoas e seja também hands-on. É um perfil... hoje eu percebo que as pessoas, quando tem um líder que só se posiciona como líder e só delega coisas, e só faz isso, já as pessoas não respeitam como as pessoas respeitavam no passado. As pessoas esperam de um líder muito mais que só delegar e dar instruções. Esperam que essa pessoa entre e dê um conhecimento qualificado para ajudar essas pessoas. Que essa pessoa entre nas discussões para ajudar o time a fazer progresso. Sim? Não pode ser mais um líder aquele que está lá no top e só olha e só manda um reporte. Não, isso, então, tem que ser uma pessoa que esteja no dia a dia das pessoas, compreendendo o que estão fazendo, trazendo informação relevante, ajudando a resolver, a destravar os problemas. E também tem que se capacitar o tempo todo em tecnologia e também estar conectado com business. Então, é um trabalho super dinâmico, ¿sí? Que
que vai demandar muitas skills que geralmente as pessoas de TI não tínhamos. Isso de ficar muito perto. Então, acho que as pessoas de TI tínhamos um perfil muito entrar, tentar. Então, acho que as pessoas de TI tínhamos um perfil muito particular, muito mais abstracto, mais distante, mais analítico, mas tem que desenvolver outras habilidades para você, e também tem que desenvolver muito habilidades interpersonais, manejar, também gestionar muito bem a formalidade e também a informalidade, porque você precisa de vínculos para compreender o que está acontecendo no contexto que você trabalha. Não só dentro da sua empresa, também com outras empresas. Hoje, se você não fica conectado em grupos de CIOs com outras empresas, você não tem como saber o que está acontecendo no mercado, o que está acontecendo na sua... Ou seja, você não pode ficar mais isolado. ¿Sí? Você trabalha em um ecossistema de TI dentro e fora da empresa. ¿Sí? Isso aqui em Brasil funciona muito bem. Tem muitas comunidades de TI que não só fazem bons churrascos, também compartilhamos boas Mas é informações. importante fazer bom churrasco. Compartilhamos boas informações, participamos de chats de WhatsApp também para compartilhar informações. Também pode ser de alguma tecnologia nova ou algum fornecedor para resolver alguma problemática X, etc. Acho que trabalhar dentro da empresa ou a parte social, time, diretoria comercial, outros times, e também fora da empresa, é como falamos antes, uma base para o CIO. Além da parte tecnológica, claro. Sim. Nossa, que aula, Pablo. Dá tempo do indicador? Pablo, tem uma pergunta que a gente faz para os nossos convidados, que é qual é o indicador, o seu indicador de sucesso como IT líder? O que você olha, ou quais são, eventualmente, mais de um? E acho que um pouco já falamos disso. Acho que o indicador é quantas vezes você é consultado para ajudar a resolver esses problemas. Quando você cada vez é menos chamado para resolver esses problemas, porque você não está sendo percebido como uma pessoa que dá soluções. Sim? Quanto mais você é invitado para reuniões, comitês, eu acho que um indicador positivo que a imagem da área está super bem. Sim? Acho que isso é um pouco apertura, escuta ativa, né? Você escuta os problemas e realmente não fica na defensiva, tenta ajudar, sim? Um pouco o ego tem que sair um pouco de fora. Mas eu acho que seria isso, a apertura, a quantidade de que vocês, de vezes que você participa realmente de decisões importantes. Se você é só chamado quando tem um problema no Wi-Fi, aí não sei. Talvez não está Aí muito não tá boa bom. a sua Não. função. Né? Agora, se você participa de vamos criar uma solução para criar uma diferença, para melhorar nossa experiência com nossos clientes, com nossos fornecedores, uma coisa que vai impactar no negócio, aí eu acho que isso... E quando você chama, muito boa. Sim? E quando você é chamado, tem que tentar ajudar e não entrar para criar bloqueios, né? Né? Saber como fazer para atravessar a rua. Aproveitar a oportunidade aí, como falavam em futebol que você falava. Muito bom. Pablo, quem gostou do nosso papo aqui, eu tenho certeza que muita gente gostou, que quiser continuar vendo o conteúdo que você gera, onde você está, palestra, esse tipo de coisa, qual é a melhor rede para te... LinkedIn, acho que eu sempre que tenho uma coisa para compartilhar com a rede, eu compartilho no LinkedIn. Assim que depois vou passar para vocês o meu LinkedIn. E eu publico coisas. Quando eu faço uma viagem, semana passada, por exemplo, 2 semanas atrás, eu fui para a Índia. Eu compartilhei as diferenças de cultura, as coisas que eu vi lá. Todos esses conteúdos que podem gerar interesse na pessoa, eu publico lá no LinkedIn.
LinkedIn está aqui embaixo. E, bom, já pedi para curtir, então vocês já curtiram, tá tudo ótimo. E temos um programa. Temos um programa. Muito obrigado. Até semana Obrigada que a vem. você. Até a próxima, Paulo. Agradeço. Obrigado.